Boa noite a todos os que já estão nos acompanhando nesta live. Hoje, mais uma sexta-feira, estamos de volta com o coletivo Vamos Juntas com Reginete Bispo. Hoje, abordando o tema cotas, 10 anos de cotas sociais e raciais nas universidades públicas e nos institutos federais. E para esse debate, né, que para nós é um debate relevante, para nós, quando eu falo é para nós, povo brasileiro, porque a política de cotas na universidade, ao meu ver, foi uma das mais importantes políticas que foi implementada no último período, nos últimos 10 anos, de democratização das instituições públicas, especialmente a universidade, né, que é uma fonte da produção e troca de conhecimento. Né? As universidades, a partir da implementação das cotas, da lei das cotas, ela passou a ter uma outra cara, um outro perfil, com uma maior pluralidade, diversidade, não só na composição dos alunos, mas também na composição dos temas de pesquisa e das demandas da sociedade. Por isso, hoje nós convidamos aqui um time especial, profundamente comprometidos com essa política de cotas, para fazer esse debate junto com o coletivo Vamos Juntas com Reginete Bispo. Eu vou me autodescrever antes de apresentar os nossos convidados, para que todos, especialmente as pessoas com deficiência visual, possam nos acompanhar. Eu sou Reginete Bispo, sou uma mulher negra, cabelos crespos, hoje estou com ele preso, com uma fita de tecido africano colorida, estou com uma blusa rosa e batom vermelho, óculos azul e brincos. Então, sejam todos bem-vindas e bem-vindos. Eu vou iniciar aqui fazendo uma saudação e apresentando os nossos convidados. Depois, nas suas intervenções, vocês se apresentem, né? Mas vou começar aqui saudando a nossa jovem, querida companheira de caminhada, né? A Mariana Pedroso, que é estudante de administração da URCS e é uma militante em defesa das cotas. A gente tem acompanhado a trajetória da Mariana dentro da universidade, dentro do movimento social negro, e tem sido uma grande liderança, né, que surge aqui no nosso estado, né? Também quero apresentar o professor, nosso companheiro, José Rivair Macedo, que é doutor em História Social, professor de História da África e pesquisador do CNPq. Se você me permite, Rivair, eu vou acrescentar mais um dado no teu currículo, né, que para nós é muito importante. Também ele é um dos professores do curso de formação política de mulheres negras, Dandaras, do Instituto Acani, que tem dado uma excelente contribuição no processo de formação das mulheres negras. Também quero saudar aqui nosso companheiro Gleidson Renato Martins, que é mestrando em Direito, dirigente nacional do MNU,
e organizador. Para mim, o Gleidson é um dos grandes especialistas das cotas, especialmente das comissões de verificação, né? O Gleidson, que é um dos organizadores e coautor do livro Cotas Raciais e Heteroidentificação, né? Então, sejam bem-vindos. E deixei por último aqui para saudar o nosso grande senador da República, Paulo Paim, de quem eu me orgulho muito e de ser sua suplente, junto com a minha companheira Cleonice Bach, né? E o senador Paulo Paim, como todos nós conhecemos, né, é o senador das grandes causas, né? É o senador do Estatuto do Idoso, do Estatuto da Igualdade Racial, né? Do Estatuto das Pessoas com Deficiência. Nós, no nosso coletivo senador, temos uma pessoa com deficiência, Josiane França, que é uma mulher negra, cega, militante do movimento das pessoas com deficiências. E não poderia deixar aqui já parabenizei, mas parabenizá-lo novamente aqui neste coletivo, né? Que o senador Paulo Paim recentemente foi eleito aqui pelo júri popular como um dos melhores, aliás, o melhor senador da República. Então, olha, a honra de nós estarmos aqui como o melhor senador da República, e eu que tenho acompanhado a trajetória do senador, sou testemunha da sua dedicação, do seu empenho e do seu trabalho incessante, né, na defesa das grandes causas e daqueles que mais precisam, né, das políticas públicas. E, recentemente, né, o senador Paulo Paim, ele foi reconhecido, ele foi premiado, né, pelo prêmio MIPAD, que é um prêmio da ONU, né, apoiado pela ONU, aonde ele figura entre os 100, vejam bem, 100 afrodescendentes mais influentes no mundo, né? Então, nós estamos diante não só do nosso companheiro e amigo, mas também uma das personalidades negras mais influentes no mundo. E é com essa figura que nós vamos dialogar aqui hoje e debater a política de cotas, da qual ele está profundamente empenhado, né? Eu vou adotar aqui uma dinâmica. As nossas lives, elas são sempre muito flexíveis, a gente permite que os nossos convidados interajam, né? Mas, para iniciar, eu vou pedir que cada um faça uma apresentação inicial, né, e faça uma fala do seu lugar dentro dessa ação, né, dessa política, desse movimento das cotas sociais e das cotas raciais. Antes de passar a palavra, também eu gostaria de fazer referência ao trabalho do senador, que neste ano, né, de 2020, quando eclodiu o movimento Vidas Negras Importam, o movimento antirracista no mundo, né, ele de pronto constituiu uma comissão, um grupo de trabalho vinculado à bancada do Partido dos Trabalhadores, onde reúne mais de uma centena de militantes negros do país, onde a gente faz proposituras e das quais nós temos tido excelentes resultados, né? Então, depois gostaria que o senador também falasse um pouco, né, das propostas que a gente tem construído dentro do Senado a partir dessa articulação. Eu, para iniciar, então, eu vou passar a palavra, Paim, eu vou passar para os nossos convidados se apresentarem e te deixo a posteriori, né, para ti também já ir fazendo um vínculo com as falas dos nossos convidados. Se eles falam antes, eles me dão a linha, daí eu sigo direitinho, seguindo a orientação deles. Perfeito, perfeito. Então, eu vou passar inicialmente, então, para o nosso convidado, nosso amigo e companheiro, Gleidson Martins. Gleidson. Boa noite, minha companheira, amiga Reginete, a Mariana, o professor Evair e o nosso senador, né? Senador de todos os brasileiros, senador Paulo Paim.
Quero agradecer somente aqui, primeiro, o convite de participar dessa live importante para nós discutirmos a questão racial e especificamente a questão das cotas raciais, do orgulho de participar desse grupo com Vamos Reginete, neste momento conturbado da política brasileira, da sociedade brasileira, onde a gente precisa de mulheres comprometidas com os assuntos mais nevrálgicos da sociedade brasileira, e que, sem dúvida, é a questão do racismo, e tem na Reginete a grande referência, a grande professora, quando eu tenho alguns problemas, alguns temas, que eu digo, olha, para onde eu vou, eu ligo para a Reginete Bispo. Então, quero agradecer pelo convite e dizer que estamos juntos, sim, como já estivemos antes, estaremos sempre, minha companheira. Bom, eu acho que basicamente é isso. Eu sou o Gleison, um homem negro militante do movimento negro unificado e que tenho atuado com mais dedicação no que se refere às cotas raciais, à promoção das cotas raciais e também a construção de mecanismos jurídicos para um enfrentamento também importante das comissões de ética na educação, as quais irão se posicionar sobre o deferimento ou indeferimento dos candidatos cotistas. Basicamente é isso, e inicialmente é isso. Novamente, muito obrigado. Obrigada, Gleidson. Também gostaria aqui de saudar a Andréia, que está nos acompanhando e que é a nossa intérprete de Libras. Andréia, seja bem-vinda. Eu vou, de imediato, então, já passo para o professor Rivair, nosso grande mestre. Boa noite a todos, boa noite a todas. Gostaria de dizer que é uma satisfação estar aqui nesta atividade, junto com Reginete Bispo, que é a nossa parceira de várias atividades, de várias iniciativas, e é fundamental poder participar e contribuir, na medida do possível, a partir da experiência de um professor negro que atua na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e que tem acompanhado e procurado interferir, na medida do possível, dentro da política de cotas e de ação afirmativa, através, seja dos setores em que eu trabalho na universidade e também, principalmente, do meu envolvimento com o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, Indígenas e Africanos, atualmente coordenado pela professora Fernanda Bairros, que nos acompanha aqui, e pelo professor José Otávio Catafesto, e que me parece seja um espaço importante de articulação para a continuidade da política de cotas na URGS, conforme poderemos falar adiante. Então, era isso, uma saudação a meus colegas, minhas colegas, a Reginete, sobretudo ao senador Paulo Paim. É uma honra estar aqui com o senhor nesse momento e poder contribuir para o avanço que a política de cotas e as ações afirmativas efetivamente representam. Obrigada, professor Rivair. De imediato, passo, então, para a nossa convidada Mariama. Por gentileza, Mari. Boa noite, eu sou Mariana, eu vou me autodescrever também. Acho muito importante esse exercício de repensar a forma como a gente se coloca, como a gente se comunica. E, bom, eu sou uma mulher negra, de pele clara, tenho cabelo cacheado. Algumas pessoas vão dizer que ele é um tamanho 3, para quem entende um pouco mais de cabelo cacheado e crespo, e eu uso uma blusa vermelha. Bom, eu sou estudante de administração na URGS, já tenho alguns anos na luta das cotas, né? Iniciei uma pesquisa que atravessa bastante a minha vida, porque eu sou uma estudante cotista. Tive o privilégio de ser orientanda do professor Rivair, através do NEAB. Foi um trabalho incrível, é um trabalho incrível que o NEAB faz na URGS hoje. Alguns anos atrás participei do Conselho Consultivo da Coordenadoria de Ações Afirmativas da URGS, que é da CAF. Também participei da Comissão de Aferição Racial em 2018. E, bom, várias outras coisas também referente aos movimentos de defesa das cotas na URGS, né?
E nesse processo foi quando eu conheci a Reginete. Na verdade, eu já conhecia ela um pouco antes, ela que foi me conhecer, talvez, nesse momento. E logo depois veio a oportunidade de conhecer um pouco mais perto o trabalho dela. Então, sigo, né, atuando como posso, né, junto da CANI e junto das pesquisas. Eu também queria dizer que a pauta das cotas, ela me toca de uma forma muito atravessada, né, da minha existência, e no ano passado eu tive a oportunidade de fazer também um intercâmbio acadêmico, que era com recorte racial, que leva o nome de Abdias Nascimento, né? Um programa de intercâmbio de Abdias Nascimento, que teve bolsas CAPES, né, financiado pela CAPES, pelo mundo todo, e eu tive a oportunidade de ir pelo México e carregar o nome de Abdias Nascimento. Então, para mim, as cotas, elas, né, atravessam a graduação, a pós-graduação, o intercâmbio, e também, alguns anos atrás, ajudei a construir um relatório quando a gente aprovou cotas na pós-graduação da administração, na URGS, né, que é um dos poucos cursos dos mais elitizados, que tem um diferenciado prestígio social e que tem cotas na pós-graduação. E essa também é uma luta, né, de expandir para todos os cursos, enfim. E é isso. Obrigada, Mari. Senador, lhe passo a palavra. Muito bem, Reginete Bispo. Socióloga, suplente deste senador, candidata agora a vereadora pela capital de todos os gaúchos e gaúchas, uma mulher preparada, uma mulher corajosa, firme, não vacila, sabe o que quer e por isso é candidata. Quero dizer, Reginete, que você foi uma aquisição, eu diria, do mais alto nível do meu gabinete. A contribuição que você deu em todos os temas. Porque às vezes pega uma pessoa como você e alguns pensam que é especialista na questão negra. Ela é especialista num monte de coisa. Do mundo, do nosso povo, da nossa gente, dos estudantes brancos, negros, índios, do mundo do trabalho. Eu sei que nós fizemos uma reunião toda segunda-feira, né, Reginete? Com todos os assessores. E, naturalmente, alguns têm um potencial inegável, que é o caso da Reginete. Por isso, Reginete, eu disse recentemente, quando analisávamos uma questão, que você é uma mulher preparadíssima. Uma mulher negra preparadíssima para representar o povo da capital e, por que não dizer, o povo de Estado, pelo teu mandato de suplente de senadora, em todos os temas que foram convocada. Capacidade você tem, firmeza você tem. Você está precisando que o povo entenda isso. Foi assim que um dia eu cheguei ao parlamento, né? O povo entendeu que aquele negro, peão, operário, sindicalista, poderia ser constituinte. Eu entrei na constituinte e fiquei até hoje. É meu último mandato. O meu papel agora é fomentar novas lideranças. É meu último mandato esse, que eu já me elegi, e ainda vai ter 6 anos para frente, que o mandato de senador é de 8 anos. Então, eu tenho mais 6 anos além desse, e esse período vou me dedicar mais do que nunca para fazer o melhor dos meus mandatos, que muitos têm a ideia de o camarada sempre estar olhando o processo eleitoral. O processo eleitoral faz parte da democracia. E por isso eu quero me somar na tua campanha, viu, Reginete? Eu não tenho nenhuma dúvida que você merece o voto dos gaúchos e gaúchas, claro, no caso aqui de Porto Alegre. Me situando dentro do Congresso, e rapidamente, porque agora é uma introdução, eu ainda quero cumprimentar não somente a Reginete, né, mas a Mariane Pedroso, que eu vi aqui, Mariane Pedroso que deu aqui uma aula, né, como estudante de administração da URG já na abertura. E como é que foi essa caminhada dela? Gostei muito de você falar do Abdias. Sabe que eu saía quando eu era deputado? Eu tenho 4 de deputado e 3 de senador, né? Eu saía da Câmara para assistir o discurso do Abdias. Belíssimos. Coragem, firmeza, um poeta, enfim, um homem que sabia da vida e do mundo. Então, fiquei muito feliz de ouvir você lembrar aqui o nosso querido Abdias, que querem tirar o nome dele da história, viu? Mas eu já fiz 2 intervenções
e declamei a poesia que um dia eu vou declamar para vocês também aqui. Agora eu não vou declamar, porque toda hora vem o Paim e vai declamar a poesia do Abdias. Fiz de coração. Ele fazia 90 e poucos anos no Itamaraty, quando eu fiz a poesia em nome do Congresso, representando o Congresso naquela homenagem. Abdias, um homem além do seu tempo. E cumprimentando a todos, Cleidson Renato Martins Dias, mestrado em Direito, dirigente nacional do MNU, José Riva Macedo, doutor em História Social, professor de História da África. Quadros competentes, preparados nós temos. Estão aqui alguns deles. Se quiserem, nós apresentamos mais 100, mais 200, mas não digam nunca que nós não temos quadros preparados. E aqui eu já entro na política de cota, mas vou encerrar aqui. Quando teve o debate no Supremo Tribunal Federal, que eles não queriam que passasse a política de cota no Congresso, eu já estava no Congresso, ele estava embutido no Estatuto da Igualdade Racial, tivemos que tirar, senão não passava o Estatuto, e disseram, vamos brigar lá no Supremo. Nós fomos. Escolheram um branco e um negro. O negro fui eu, defendemos, mas lá estavam os advogados negros e negras e fizeram uma defesa do altíssimo nível. E no debate das cotas do Supremo Tribunal, nós ganhamos de 10-0. De 10-0 foi o resultado final, graças aos intelectuais, os advogados, muito bem preparados do povo negro. Enfim, vamos conversar um pouco essa noite aqui, de tudo um pouco. Mas não vamos esquecer de falar, eu vou falar só na hora que eu puder aqui, que Regerete Bispo é uma grande candidata, uma personalidade que o povo de Porto Alegre há de reconhecer no processo eleitoral para ser uma representante de todos nós lá na Câmara Vereador de Porto Alegre. Pronto, já falei demais. Não, é muito bom te ouvir. Obrigada, Paim. Te ouvir sempre faz bem e sempre nos inspira, né? Porque um homem negro, né, se manter todo esse tempo no Congresso Nacional, produzir tudo que você produziu, né, em debate, em legislação, e ter esse reconhecimento nacional de ser o melhor senador, o reconhecimento internacional de ser uma das figuras negras mais influentes no mundo, né? Isso quer dizer que lá em 86 o povo gaúcho fez uma excelente escolha, escolheu bem, né? E realmente eu vejo em você e tenho em você uma figura inspiradora. Bom, na sequência aqui do nosso debate, eu gostaria assim, de provocar nossos convidados, né, sobre a situação que nós vivemos, né? Hoje a gente vê, considerando, né, que para mim as políticas de cotas, e não tenho dúvida que para todos vocês, foi uma das principais, talvez a mais importante política que se conquistou no último período, e da importância dela na democratização do ensino, da pesquisa, da universidade. Eu não canso de falar, quem me conhece já ouviu muitas vezes essa fala, que quando eu ingressei na URGS em 90, nós organizamos o primeiro encontro de universitários negros, e nós não éramos mais que 30 alunos, não dava uma sala de toda a universidade. E hoje nós vemos a universidade enegrecida, né? Nós vemos, segundo o IBGE, a maioria, né? É questionável esse dado, né? Mas que a maioria hoje os cotistas, né, são a maioria dentro das universidades, né? Talvez os cotistas sociais, né, como um todo, né? Então, e essa política ela está sendo ameaçada, essa política de cotas, né? Ameaçada pelo entendimento, né, e pela política adotada do governo federal, especialmente do MEC, né, que tem tratado as universidades, né, assim como tem tratado qualquer espaço científico. A gente viu isso muito forte agora, como o governo tratou a questão da Covid, né, de uma forma folclórica, desconsiderando todo o conhecimento científico acumulado, e essa lógica eles tendem para tudo, né? E a universidade é o espaço da produção de conhecimento e também de questionamento e problematizações das diversas situações que se vivem, né? E um governo, da forma como se apresenta, né, vocacionado
né, ao fascismo, um governo que nega a existência dos povos indígenas, dos povos do povo africano, né, um povo, um governo, né, declaradamente elitista, né, elitista e com uma mentalidade da elite, de parte da elite brasileira, uma mentalidade escravocrata, né, e que tem reduzido, ameaçado a universidade, a autonomia da universidade de diversas formas, né, a primeira é mexendo no orçamento, né, tirando orçamento, a segunda é cortando as bolsas de pesquisa para de determinadas áreas de conhecimento, sobretudo das humanas, né? A segunda é ameaçando a autonomia, né, interferindo na escolha dos reitores, né, e reitoras das universidades. Nós tivemos aqui recentemente na URGS, né, uma mobilização da universidade, da comunidade acadêmica contra a escolha autocrática do presidente da República quanto à reitoria. Então, gostaria que vocês falassem um pouco para nós, colocassem para os nossos ouvintes, né, como vocês estão vendo, né, e quais as alternativas que a gente pode construir no enfrentamento à desconstituição da universidade, da autonomia, que, ao meu ver, está muito vinculada à desconstituição das cotas e do acesso dos trabalhadores, dos estudantes, da juventude periférica, nesse espaço que sempre foi um espaço da elite, né? Da elite econômica brasileira. Eu gostaria que vocês colocassem do lugar de cada um, né, de atuação de cada um, como vocês estão vendo, estão sentindo isso, e um pouco de quais as alternativas nós podemos construir, especialmente aqui na presença do senador Paulo Paim, que nós podemos, sim, estar articulando diversas ações, né? Nós podemos ser coatores das ações que podemos propor aqui para o senador. Eu gostaria, então, de iniciar, agora podemos iniciar com você, Rivair. Sim, obrigado, Reginete. Mais uma vez, então, saudando a você e aos demais colegas, dizendo o seguinte: eu vou falar do ponto de vista de um professor negro, como já me apresentei, da universidade e cujo envolvimento com as questões de cotas e de forma mais ampliada, as ações afirmativas, tem sido feito na medida do possível pela minha vinculação com o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, Indígenas e Africanos. Eu vejo que, nesse momento, conforme foi assinalado pela Reginete, há um risco bastante evidente de desmontagem de políticas de ação afirmativa efetivas que resultam de conquistas sociais aqui também assinaladas. Esse risco não está associado apenas à administração da universidade, mas está associado também a forças que já resistiam à presença de estudantes cotistas, ao significado das ações afirmativas na universidade, e que provavelmente agora vão encontrar um espaço maior para a sua, enfim, ação, no sentido de uma desmontagem dessas políticas que foram implementadas na universidade. Embora a duras penas e com grandes mobilizações dos coletivos de estudantes, enfim, o próprio NEAB participou várias vezes, né, em apoio, né, a movimentos de defesa da presença da política de cotas na URGS. Então, eu entendo que isso efetivamente vai acontecer e vejo na articulação de coletivos e grupos efetivamente envolvidos com a política de ações afirmativas e não apenas como representações da universidade, uma necessidade nesse momento. Esse é o primeiro ponto. E, nesse sentido, eu creio que o NEAB possa ser um ponto de articulação importante a ser considerado. Já no momento em que a atual reitoria assumiu, a CAF, a Comissão de Ações Afirmativas, né, a Coordenadoria de Ações Afirmativas, correu o risco de ser desmontada, depois voltou. Então, já se sinalizou por esse caminho. Deve-se aparecer outras sinalizações nesse sentido. Mas eu gostaria, por outro lado, de reforçar que, para além da política de acesso e de permanência
das cotas na graduação, me parece que um passo muito importante que começa a ser dado por alguns setores na universidade, a Mariana já assinalou aqui, são as cotas na pós-graduação, e talvez a minha contribuição vá mais por esse caminho. Porque se, por um lado, se entendeu durante muito tempo as cotas do ponto de vista do estudante que acessa a universidade, nós devemos entender a ação afirmativa que as cotas representam como uma ação afirmativa da universidade e da sociedade. Nesse sentido, sem a formação em nível de pós-graduação, um passo importante não será dado, que é a formação de quadros intelectuais com qualidade conceitual, metodológica e técnica para a formação numa perspectiva descolonizada, porque é disso efetivamente que se está discutindo aqui. E esse passo está sendo dado por iniciativa de determinados setores. Entretanto, é importante que isso se torne uma política institucionalizada e que, independente do maior ou menor reconhecimento de determinados programas de pós-graduação, se reconheça efetivamente que o acesso à pós-graduação é o passo seguinte, sem o qual nós continuaremos pensando cota como algo que diz respeito apenas aos estudantes que chegam, e não o que eles trazem para nós, e que podem efetivamente revolucionar a universidade, como já está acontecendo, Nesse sentido, as cotas na pós-graduação não podem, na minha opinião, ser pensadas apenas do ponto de vista do acesso, mas também da permanência nos programas de pós-graduação. E, para isso, a garantia de bolsas é fundamental. Alguns programas de pós-graduação que compreenderam o significado dessa mudança estrutural e que adotaram essa medida têm tido resultados muito positivos, como é o caso do programa de pós-graduação em História, do qual eu participo e do qual eu participei dentro da proposição de ações afirmativas. Nós temos já grupos de estudantes formados em pós-graduação com dissertações e teses de excelente qualidade, a partir dos seus lugares, como colocou aqui muito bem a Mariana, né? A partir dos seus lugares, daquilo que representa a sociedade que estava excluída da universidade até um tempo atrás e que não está mais, e que não deverá voltar a ser excluída. Nesse sentido, me parece que as políticas de permanência são fundamentais e, no caso dos estudantes cotistas negros, são as bolsas, que podem efetivamente garantir condições para que os estudantes possam realizar os seus estudos com tranquilidade e com a qualidade que se espera para que eles possam fazer aquilo que os seus grupos esperam que eles façam, que é transformar a sociedade como um todo. Digamos que eu vou deixar essa contribuição inicialmente, se for o caso, eu volto depois a conversar, enfim, a debater com os colegas e as colegas. Obrigado. Obrigada, professor Rivair. De imediato, então, já passo a palavra para a Mariana. Você está nos ouvindo, Mari? E acho que a Mariana está com problema de internet. Então, Gleidson, passo para você. Beleza. Então, Reginete, amigos e amigas. Primeiro, quero dizer o seguinte, hoje é dia 16 de outubro, né? O próximo dia 16 eu quero estar comemorando contigo a nossa vitória enquanto vereadora do povo gaúcho, que é muito importante. Nós, então, no dia 15, eu vou apertar lá o 13477, vou confirmar e vou votar na Manuela. É importante nós, antes de entrarmos na discussão mais específica das ações afirmativas, lembrar uma discussão aqui primeiro para a cidade, no ponto de vista, né? Desde que a direita assumiu a cidade de Porto Alegre, ela ficou muito triste, os espaços negros foram dizimados, o carnaval foi retirado, então é muito importante nós entendermos que o papel da cidade de Porto Alegre, da capital gaúcha, na resistência desses espaços negros, né? E para termos a volta desses espaços negros, é muito importante que a gente consiga colocar lá
vereadores e vereadoras comprometidas com a população negra, que é o caso da minha companheira Reginete Bispo. Dito isso, eu queria falar referente sobre as cotas raciais. Eu acho que as cotas raciais, primeiro, ela é um direito conquistado pelo povo, né? Ela não é um direito somente para a população negra. Cotas raciais é um direito conquistado pelo povo. Enquanto direito conquistado pelo povo, ela está segura pelo princípio do não retrocesso. Não podemos aceitar de forma alguma, sobre nenhum argumento, que as cotas raciais sejam retiradas. Nós vamos vencer o fascismo e vamos disputar dentro das universidades não só a permanência, mas o aprimoramento das políticas de cotas raciais. As cotas raciais, como a Reginete já falou, no meu ponto de vista, uma das maiores políticas, se não a maior política de enfrentamento ao combate ao racismo do país. E veja bem que interessante, né? A Constituição Federal vai dar a possibilidade formal de cotas raciais já em 1888. Mas nós vamos ter condição material de construção de políticas públicas com cotas raciais a partir dos anos 2000. E o que tem a partir dos anos 2000? Por exemplo, aqui em Porto Alegre, nós tivemos cotas raciais no serviço público no último governo petista, no governo João Velho, em 2002. Né? Então, são essas estruturas de governos e de partidos que têm comprometimento com o povo brasileiro, que têm comprometimento com o fim do racismo, que têm comprometimento com as mulheres, que têm comprometimento com o público LGBT, são esses partidos e esses governos que vão dar a sustentabilidade e a possibilidade de nós passarmos de uma possibilidade simplesmente formal para uma possibilidade material. Também foi no governo do PT, com a nossa já saudosa Luísa Bairros, que nós conquistamos as cotas raciais no serviço público federal. Então, neste momento, onde o mundo todo, depois da morte de George Floyd, tem revisto o papel do Estado-polícia, por exemplo, tem revisto o papel das estátuas, dos nomes das ruas, e tem disputado de forma democrática e forte uma nova relação com o Estado e com a cidade, nós precisamos entender o papel dos partidos comprometidos com o fim do racismo para que nós consigamos realmente avanços e manutenções de políticas públicas como a cota racial. Então, se as cotas raciais tinham essa possibilidade tão somente formal, e foi com esses governos, com essa movimentação política que nós conseguimos materializar as cotas raciais, bom, nós já vamos ganhar. E por que eu digo que nós vamos ganhar? Porque nós vencemos todas as pessoas racistas que diziam que as cotas raciais iriam ser prejudicial à universidade. Eles diziam que nós iríamos aumentar o racismo com as cotas raciais. Nós mostramos que o único racismo era a impossibilidade das pessoas negras adentrarem nas universidades. Eles diziam que nós iríamos piorar a qualidade das universidades. E todas as pesquisas demonstram que nós não só melhoramos as universidades, mas são os cotistas negros e os cotistas pobres que continuam, que permanecem e que se é que entram, em alguns casos, com uma nota igual ou menor aos não cotistas, esses mesmos cotistas negros e pobres vão, no final da graduação, vão demonstrar que estão no mesmo nível, inclusive acima. E uma outra pesquisa da USP mostrou, inclusive, que são os cotistas negros e os cotistas pobres que continuam trabalhando academicamente, fazendo pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, todas as perspectivas catastróficas e racistas que te diziam que a população negra iria prejudicar a universidade se mostraram falaciosas e foram derrotadas pela população negra, foram derrotadas pelos estudantes cotistas negros, foram derrotados pelos professores e professoras universitários que abraçaram e entenderam a possibilidade de convivência com a diversidade étnico-racial. Essa convivência, essa diversidade étnico-racial que as cotas proporcionaram, que estão dando as excelências em várias outras universidades.
né? Assim como é Harvard. Harvard só é Harvard porque existe uma política de entendimento da diversidade, uma política de entendimento e de inclusão dessa diversidade, uma política que vá não empoderar a diversidade e não abstrair, secundarizar ou rejeitar a diversidade. Por fim, terminando essa primeira fala, eu acho que nós temos que ter isso bem nítido. A cota racial é um direito conquistado pelo povo. E, sendo direito conquistado pelo povo, não cabe retrocesso social de cotas raciais, né? Por isso, parabenizo novamente a disputa que o senador Paim, contigo, tem construído a manutenção das cotas raciais. É inadmissível e nós não atenderemos, termino citando esse ponto, quando fizemos as cotas raciais, a legislação de cotas raciais, a possibilidade de negociação, o senador Paim sabe muito bem o que eu estou falando, porque ele negociou muito para o Estatuto da Igualdade Racial, a possibilidade de negociação, porque nós, negros e negras, não estávamos bem representados no Congresso, bem representados no sentido de numérico dentro do Congresso, por isso é importante tu entrares para o Parlamento. Então, nós tivemos que ir negociar com o Congresso Nacional. A possibilidade de negociação foi revisão da política de cotas raciais em 10 anos. Bom, só que esta revisão, meus amigos e minhas amigas, companheiros e companheiras, ela tem que entender o seguinte. Primeiro, cotas raciais só pode ser analisada, o fim das cotas raciais, quando acabar o racismo. Acaba o racismo, eu assino na hora o fim das cotas raciais no Brasil. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, as cotas raciais não podem terminar porque a lei de cotas raciais não chegou a equalizar o número de alunos e de alunas negros e não negros nas universidades. Terceiro ponto, as cotas raciais não podem acabar porque nós não temos ainda objetos fidedignos de compreensão de quantas pessoas negras entraram por cotas raciais. Está aí a Mariana, que foi uma das grandes lideranças junto ao Balanta, quando nós denunciamos mais de 350 nomes de pessoas brancas que adentraram por cotas raciais, por uma fragilidade de análise interna das universidades, no caso da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que permitiu, que não tinha banca de heteroidentificação, que pessoas que não eram sujeitos da política de cotas raciais adentraram por cotas raciais. Então, primeiro, nós não acreditamos nos números que são apresentados, eles são muito menores, porque a maioria das universidades não tinham utilizado políticas instrumentos sérios de análise sobre quem entrava por cotas raciais. E, por fim, aí sim, dizer de que só nós tivemos que discutir, e muito com o Congresso Nacional. O senador Paulo Paim teve que brigar muito com seus pares e com a Câmara de Deputados Federal, porque eram dos poucos homens negros naquele espaço. E exatamente para que não sejamos mais os poucos dentro do parlamento, que no dia 15 de novembro nós temos que votar 13477. Obrigada, Gleidson, pela tua excelente, brilhante fala, né? Sempre muito contundente, e a fala de quem se debruça e de quem tem estudado a política de cotas no nosso país. Mariana, querida, já passo para você fazer tua intervenção. Bom, então, acho que eu perdi um pedacinho da aula do professor Rivair, né? Mas porque eu caí na internet, e eu acho que isso é um exemplo prático, assim, do que a gente está vivenciando com o ensino remoto, né? Às vezes a gente está participando de alguma aula, a gente perde um pedaço da aula, às vezes a gente perde boa parte da aula, porque a internet acessível não está para todo mundo, né? Não só a internet, mas estrutura, enfim, são várias coisas. Mas uma coisa que o professor Rivair comentou, que me interessa e me toca muito, né, é falar sobre que as cotas hoje estão sendo atacadas, né, principalmente por pessoas que nunca aceitaram, e que para a gente, né, enquanto estudante, a gente vê
que essas pessoas, o enfrentamento que elas vêm fazendo diariamente, né, nos corredores da universidade, cada vez foi ficando mais forte. E ele foi ficando mais forte, inclusive com vários relatos de agressão física, né? É importante trazer isso. Agressão física a estudantes negros, a estudantes indígenas, isso é muito recorrente, não só na URGS, mas em diversas universidades. Mas acho que isso também, né, acontece por vários motivos, né? O Grayson trouxe algumas coisas, mas é importante lembrar que a URGS, não só a URGS, mas as universidades não têm a prática de fazer nenhum tipo de inserção quando os estudantes entram, né? E aí eu falo não só enquanto cotista, mas para toda a comunidade acadêmica, para os professores que até hoje não sabem, não aceitam a política de cotas. Isso é muito sério. É muito sério a gente ter que explicar para um professor, ter que discutir com o professor, discutir que até hoje não aceitam. Então vai ser muito mais difícil a gente disputar, né, esse senso comum que se tem hoje das cotas, quando a gente não fez o trabalho, né? Isso é um papel do Estado, da universidade, que eu acho que é urgente se pensar como está sendo, como os estudantes estão entrando na universidade. E aí eu trago, né, o exemplo da Unilab, que é uma universidade que para mim é referência, a Universidade de Integração Lusófona, que no primeiro semestre eles têm uma disciplina de integração à vida acadêmica, que chama Inserção à Vida Acadêmica, que seria importante que todo mundo tivesse, os estudantes cotistas, não todo mundo, para que todo mundo entendesse, no caso da Unilab, primeiro, o que são as bolsas, o que são pró-reitorias, o que é o NEAB, o que é o DEDS, o que é isso. Eu fui descobrir esses departamentos da URGS depois de muito tempo, e principalmente porque eu me envolvi em movimento negro, movimento social também. Mas se não fosse isso, eu não saberia, né, várias coisas das quais são as funções, né, o tripé acadêmico. É muito possível que tu vá na escola de administração hoje e pergunte, tem gente que não sabe responder o que é o tripé acadêmico, né, pesquisa, extensão e ensino. Então, a política de cotas, a entrada, né, ela está tropeçando já no ingresso, na entrada, na própria legalidade das pessoas que estão entrando, que é através de fraude, que o Grayson bem trouxe, assim, que é absurdo, né, os relatórios das universidades serem feitos hoje à base de fraude. Então, como eu sabendo que aquele relatório é feito em base de fraude, como que eu vou afirmar que tantos estudantes negros entraram? Eu não vejo estudantes negros no meu curso, né? Eu não tenho nas disciplinas estudantes negros, senão os que eu conheci lá no primeiro semestre, quando eu entrei, porque as turmas são segregadas, algumas turmas ainda são. Eu estudei numa turma que tinham quase 50% de estudantes negros na URGS. Então, primeiro tem uma segregação, que a gente também já discutiu dentro da URGS, e são as pessoas com quem eu me relaciono até hoje, de pessoas negras, né? O resto vai entrando meio tropeçando. Bom, isso é a entrada, né? A entrada já tem vários problemas, a permanência, outros vários problemas, que aí vão desde as bolsas que na URGS, por exemplo, não existe, né? Bolsa permanência, são bolsas que tu tem que fazer uma certa contrapartida de trabalho, então eu tenho que dedicar, e aí, além de ter contrapartida de trabalho, eu não posso exercer outras atividades. Então é um absurdo, porque como que eu vou depender de R$400 por mês e não poder fazer mais nada da minha vida, sendo que eu escolhi o curso de administração porque eu sou uma trabalhadora, eu trabalho desde sempre, eu trabalho desde cedo. Então, para mim, R$400 é completamente inviável. Então, que permanência é essa, né? Que a URGS, que outras universidades têm, bolsas permanências, R$600, e a URGS nunca trabalhou, nunca pensou. A permanência não pode ser só um ticket de restaurante que custava R$1,30, ou um ticket de acesso, um tablet agora na pandemia de R$300. Isso é um absurdo. E por mais que a gente entenda que é necessário, para a gente não serve. Não serve para a gente continuar estudando. E aí, claro, pensar em evasão também, né? Eu fico muito, muito, muito preocupada com a evasão agora durante o período de ensino remoto, né? Que tá para a universidade, mas que também tá para o ensino médio, né? Para as pessoas que já têm dificuldade, é muito mais fácil desistir nesse momento, de voltar, tu ficar muito tempo sem estudar. Então, acho que tentando trazer um pouco da perspectiva de aluno,
as notícias são péssimas, né, que são essas que eu estou trazendo para vocês. Acho que a gente tem muita tarefa, muitas coisas para fazer, é muito importante a gente pensar para frente, mas a gente tem que olhar para trás e entender que vários problemas que a gente tem hoje são coisas que a gente não discutiu, né? E aí eu fico pensando, assim, tem que ter monitoria tem que se pensar monitoria para quem está em ensino remoto, né, que é o caso da URGS, tem que se pensar para acompanhar os estudantes, ninguém está pensando nisso. Como é que a gente vai passar uma disciplina que eu nem tenho acesso à internet, que quando eu vou ver, eu já tenho 3, 4, 5 vídeos acumulados, e eu não vou conseguir, né, porque eu tenho outras coisas para fazer também. Então, claro, além de todas as coisas que a reitoria da URGS, né, hoje está completamente atravessada, tentando fazer as coisas de forma autoritária, arbitrária, e de forma que eles acham que a gente não está vendo, mas quando a gente está vendo. E as políticas de cotas na URGS, elas são extremamente defendidas, assim, pela gente. A gente se mobiliza muito rápido, as pessoas acham que a gente não é articulado, mas a gente se mobiliza muito rápido quando esses ataques acontecem, né? E uma outra coisa, né, por fim, que é importante trazer, é que sempre as cotas são uma pauta do movimento negro, e a gente sabe disso, claro, mas como que as cotas até hoje são só vistas pelas pessoas negras, né? Quando vem uma pessoa branca cotista na URGS, cadê essas pessoas, né, para fazer a defesa das cotas? E, claro, não é um papel delas, mas isso também acontece porque não foi explicado lá no primeiro semestre, como eu trouxe. Não existe um semestre de integração, não existe um momento que a pessoa entra e se situa que ela é cotista, então é mais fácil ela negar. Isso acontece, inclusive, com estudantes negros, né? É mais fácil tu negar que tu é cotista, tu não discutir, tu não falar, do que tu assumir isso e ser visto, né, com os vários problemas pela universidade, pelos professores, colegas, enfim. Então, acho que é isso, o que a gente tem de ataque hoje, acho, é isso, já vem de vários problemas que a gente tem, e a tendência, acho que é piorar, mas a gente tem 2 anos ainda para tentar recuperar minimamente uma articulação que não seja só dos estudantes, porque é muito isso, a gente está sempre muito sozinho, embora a gente sempre acione o Gleidson, acione a Reginete, que foi quando eu conheci, acione o professor Rivaíro, o NEAB, a gente precisa de uma estrutura que garanta, que ofereça disciplinas, por exemplo, né, e projetos de extensão para todo mundo, que vai discutir as cotas, porque senão a gente vai estar sempre correndo contra, né, o relógio, contra o tempo e contra mesmo as próprias políticas, né, mas é um pouquinho isso. Obrigada, Mari. Nossa, Mari, polemizou, trouxe uma reflexão que é só de quem vive o dia a dia das cotas dentro da universidade. Muito agradecida pela tua contribuição, e antes de passar para o senador Paulo Paim, eu gostaria aqui de anunciar que as minhas co-vereadoras estão aqui acompanhando essa live, a Karina Elias aqui se manifestando, nossa mulher quilombola lá do Quilombo dos Alpes, e a Lorixá Nara Regina aqui se manifestando também, a Josiane França aqui também nos acompanhando, e a Tainá Brasil, né? Então, todas do coletivo aqui acompanhando essa importante live. E muitas pessoas se manifestando, está aqui o Jefferson Miola dizendo que contra os retrocessos, desmontes do interventor do Bolsonaro na URGS, respondemos defendendo mais cotas com garantia de permanência dos jovens negros e negras na universidade. Aqui o Everton Rodrigues perguntando como nós nos sentimos quando, em relação às fraudes, né? Quando um aluno branco ocupa a vaga de alunos negros. Temos muitas pessoas, a Suelen Aires, que é pós-doutorando da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma jovem militante negra, enfim, a Janice Fosqueira, a Denise Montovani, meu colega de gabinete do senador Paulo Paim, Manuel Rosa Silva, enfim, são muitas pessoas, a gente não vai poder ler todos os comentários, né? Mas é importante que vocês estejam aqui conosco. E, senadora, o senhor ouviu, né, as falas, e eu aqui ouvindo e pensando, e as pessoas já que me conhecem, estão convivendo,
Normalmente, quando traz um problema, o problema do acesso, né, à internet, ao ensino remoto, o senador Paulo Paim tem um projeto de lei. O problema da permanência, o senador Paulo Paim, acho que virou quase um mantra. Né? Então, eu gostaria, senador, que você falasse um pouco da tua atuação e de como tem tratado essas pautas, né, que têm se apresentado com tanta força no conjunto da sociedade brasileira, sobretudo neste ano de 2020, que com a Covid nós tivemos todas as situações agravadas, né, em função da enorme desigualdade que se vive neste país. Então, a palavra está contigo. Tudo bem, Reginete. Primeiro, meus cumprimentos a todos, né? É bom falar depois de vocês, porque vocês todos são muito preparados. Vocês fazem, como a gente fala, o caminho a gente faz caminhando, né? Vocês abrem o caminho para que eu possa passar. Porque vocês fazem todo o lastro, né? E eu depois vou andando devagarito, no mais. E como a minha idade, eu digo, já ando devagar, porque já tive pressa. Leva esse sorriso, porque já sofri demais. Mas é para descontrair, né? Você vai aprender todo o tempo a correr cantando aqui para nós. E como alguém já disse, o Paim, como cantor, até um bom senador. Ou seja, me tiraram da área da poesia e do canto, que eu adoro. Eu sempre digo que quem não se emociona com a batida do tambor brasileiro não é. Né? Mas eu queria dizer para vocês que não vou repetir o que vocês falaram. Quer dizer que eu assino embaixo de tudo que vocês falaram. Eu queria, Reginete, se você me permitir, avançar na importância da decisão do Tribunal Superior Eleitoral e também do Supremo Tribunal Federal, que garantiu, quando eu mandei a carta para o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e também para o Lewandowski, eu mandei uma carta. Isto é combater o racismo estrutural. Quando o Congresso se omite, a Justiça vem nesse caso e coloca que tem que haver o mesmo espaço para negros e brancos, negras, e brancas e negros e negras, no rádio, na TV e também no fundo eleitoral. Nós não estamos pedindo nada, só estamos pedindo igualdade de condições para fazer o bom debate. O debate construtivo de um país que todos nós sabemos que o racismo é estrutural. Por isso que temos alguns problemas, e quando vai votar uma matéria no Congresso, a gente olha para o Senado, quantos negros tem lá dentro do Senado? Não é fácil, é um. Olha para a Câmara, que assume a sua história, deve ter o quê? Umas 2 dúzias. Eu vou dizer sua história, né? Vocês entenderam bem. Não é só ser negro, assume a sua história. Enfim, como um presidente de uma fundação lá do governo, esse aí, que eu nunca citei o nome dele, não vou citar, né? Que não merece ser citado, que quer agora até apagar o nome de Benedita, de Marina da Silva, de Abdias. Não botou meu nome ainda, mas vai tentar botar amanhã depois. Bota logo lá, que eu estou me sentindo discriminado por ele. Eu queria estar ao lado do Abdias, queria estar ao lado da Benedita, né? Queria estar ao lado do Caó, com o nome que ele quer apagar lá. Quando ele não apaga o meu nome, eu fico preocupado. Onde eu estou errando, porque eu quero estar do lado certo da história. E por isso, Reginete, nesse momento a decisão foi correta do Tribunal Superior Eleitoral e também do Supremo Tribunal Federal. Eu espero, já fizemos diversas lives em nome da Comissão de Direitos Humanos que eu presido, que nós vamos criar um observatório para ver realmente, essa é a decisão tomada já. E encaminhei também para o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e para o Lewandowski, que foi o relator daquela bela decisão, né, de que nós queremos parceria para criar esse observatório. Frei Davi está junto com isso, para nós ver realmente quem cumpriu ou não. E nesse país, o jeitinho brasileiro de burlar, e não é o espião, não é o trabalhador, não é os setores da classe média para baixo que burlam, quem burla mesmo é os que estão lá em cima, né? Burlam, estão na cúpula e acabam burlando o não cumprimento da decisão. Então, esse observatório vai acontecer, nós vamos acompanhar. Nós temos que saber quem é quem. Pô, quando tem uma lei que demora muito para surgir, que, digamos, acolhe o povo negro, que sempre foi excluído, não vou aqui falar da história do nosso povo, né? Ora, e agora? Tem alguns que estão aí já, para lá e para cá, mudando o nome
e a cor dos candidatos, só para dizer que tem, como fizeram também em algumas universidades. Eu acompanhei isso com o Frei Davi. Então, primeiro, eu dou esse destaque. E, mais uma vez, na linha que todos já falaram, o Reginete diz, olha, parabéns, viu? Sabe que eu estou acompanhando os teus dramas também. Parabéns pela firmeza, pela clareza, e mantenha firme a tua candidatura, que eu sou daqueles que dizem que Deus ajuda quem madruga. Levanta cedo, vai dormir tarde, para conseguir se eleger, é o único caminho, viu? Mas queria te dizer isso, e toda a equipe que está contigo, todos merecem o maior carinho de nossa parte. Mas também me permita que eu diga que a política de cotas, quando houve o debate, sabe o que eles diziam lá? Lá no... Eu vou falar onde eu estou, que é dentro do Congresso, né? Isso aí tu vai criar... Não sou eu, naturalmente, que eu estava representando, né? Vocês vão criar uma verdadeira revolução no país entre os jovens negros e brancos. Na proporção das cotas, que hoje a comunidade negra, negros e pardos, né, já fica em torno de 52%, né, Reginete? Nas universidades públicas, eu não estou vendo nenhum confronto, como eles pregavam, que com isso ia haver um confronto generalizado. Esse confronto não houve. E aí, a nossa amiga Mariana tem razão, houve problemas, e nós sabemos que tem, mas não dessa forma que eles tentaram dizer na época para não assegurar o espaço da juventude negra dentro das universidades. Claro que nesse racismo estrutural sempre vai acontecer. Eu digo no longo da minha vida, e nós aqui que somos negros, quem é negro, e dizer que no longo da sua vida ele nunca foi discriminado, eu acho que ele faltou com a verdade. Eu acho que ele faltou com a verdade. Eu, pelo menos, falo com muita segurança isso. Muita segurança. Então, existe, é claro que existe, mas nós conquistamos. Mas eu no debate das cotas, eu dizia o seguinte para eles. Pessoal, ninguém quer que cota como atividade fim. Cota é atividade meio. E, se eu não me engano, não sei se foi um dos senhores falou aí, acho que foi o Rivair, né? Como ele disse, eu assino embaixo. Terminou o racismo. Eu não quero cota, não tem mais racismo no Brasil, direitos iguais para todos, ocupando as mesmas oportunidades, o mesmo espaço, o direito de se formar, o direito de ser doutor, ser médico, ser arquiteto, ser o que bem entender. É um direito nosso. Ora, bolas, é o direito de todos, né? É direito daqueles fazerem a sua opção. Então, as cotas, nesse aspecto, eu sempre disse, ela não é uma atividade fim, é uma atividade meio. E aí concordamos, claro, com a história dos 10 anos. Mas com convicção, ficou todo acertado, discutido, e está nos anais da casa. Daqui a 10 anos, não renovamos. Por isso que eu entrei com o projeto já, para garantir a renovação de 10. O projeto diz isso, a renovação em 10 anos. Ora, se nós olharmos para outros países, e tem gente que gosta de copiar os outros países, aquilo que interessa para eles, né? Por exemplo, dados que eu tenho aqui, tomado nota, construído pela consultoria lá no Senado. Países que adotaram e adotam, alguns outros adotaram, México, Estados Unidos, Índia, Colômbia, aqui podia estar um monte, que vocês já mais ou menos citaram aí e deram exemplo até de universidades. Ora, eu tenho comigo, num princípio, que é do Martin Luther King, mas é do Mandela também, o Mandela acho que falou antes, que criança nenhuma é racista. Criança nenhuma é racista. Ela é ensinada a ser racista. E dizia o Mandela, como é bonito, como é prazeroso, como é gostoso você ensinar uma criança a amar. Agora, calcule que nem ensinar uma criança, quem está nos ouvindo aí, do Rio Grande, do Brasil, que seja, querer ensinar uma criança a odiar a outra pela cor da pele. É uma violência contra a criança. A criança não nasce racista. Esse racismo estrutural, né? Eu queria poder, nós vamos falar, podemos falar aqui, até vamos marcar uma outra, estou gostando, viu, Reginete? Arruma outra aí que eu quero voltar. Sabe que olha, já arrumamos. Já arrumamos outra, marca o dia aí. Eu vou falar para vocês, me permitem que eu diga isso, porque me emocionou muito. E eu senti no coração aquela coisa bonita. Eu vi um videozinho onde um pai branco e uma criança branca, e o pai dizia, filho, vê ali no vídeo, o que é que tu está vendo ali? E o filho disse, branco, né? Oh, pai, é uma menina e um menino. Estão brincando, estão correndo, estão estudando, se abraçaram, fizeram um carinho com o outro, e agora estão ali brincando. O pai pegou, abraçou o filho e disse, filho,
estou orgulhoso de você, você não é racista. Aí a cena ao contrário em tese, né? Um pai preto e uma filha preta. Aí faz a mesma pergunta. E a criança diz, duas crianças brincando, pai, fazendo isso, correndo, tá. Dá os mesmos exemplos. O que os pais estavam achando que a criança ia dizer? Mas vocês não notaram nada demais nessa cena aí? As crianças iam ver o quê, pai? Duas crianças brincando. Os pais estavam achando que elas iam dizer, uma criança negra e uma criança branca. Em nenhum momento a criança disse isso. Significa o quê? Que criança não é racista. Então é preciso que os mais velhos entendam isso, que estão cometendo uma violência contra a criança. Nós vamos chegar um dia nesse país, eu tenho muita esperança, e eu espero que não seja muito longe, que o camarada vai dizer o seguinte, pode me chamar até de fascista, mas não me chame de racista. Porque há algo mais cruel que o racismo? Não há. Claro que nós não queremos, não aceitamos e condenamos o fascismo, que o fascismo não devia nunca existir e, infelizmente, existe. Eu quero com isso mostrar que o racismo é tão cruel quanto. Se ninguém quer ser racista, vamos caminhar na democracia, vamos pensar num país para todos. Vamos pensar como Martin Luther King disse, né? Eu repito isso. Eu quero um país onde os meus 4 filhos, naquele discurso sobre Washington, não, o discurso aquele que entrou para a história, que meus 4 filhos não sejam julgados pela cor da pele. Julguem ele pelos seus atos, pela conduta, pela forma de agir, mas não pela cor da pele. Por isso, Reginete, aí em Porto Alegre, eu estou em Canoas, né? Eu não voto aí, você sabe disso, por isso eu não posso dizer que vou votar em Canoas, eu vou votar em Canoas. Aí em Porto Alegre eu tenho certeza que vai prevalecer o equilíbrio, o bom senso, e você terá votos de brancos e negros, comprometidos com a liberdade, com a igualdade, com direitos iguais, naquela teoria, sabe que eu falo sempre, daqueles que fazem bem sem olhar a quem. Estou contigo. Perfeito, obrigada, senador. As suas palavras sempre nos emocionam, sobretudo num tema que é tão caro para nós, né? Não só para nós, negros e negras, né? Mas para, como você bem diz, para todo brasileiro, para todo democrata, para toda pessoa que está comprometida com a justiça e com a liberdade, né? Antes de nossa live já faz 1 hora, né, que estamos conversando, e para não nos alongarmos, antes de passar para uma rodada final dos nossos convidados, né, senador, eu gostaria de dizer que nós temos muito orgulho da sua atuação, especialmente na questão das políticas de cota. Aqui nós vimos a Mariana, o Gleidson e o Rivair levantaram, né, a necessidade, né, da gente ter ações, né, políticas permanentes, uma legislação que garanta, né, essa política de cotas, né, e quero dizer que o senador Paulo Paim, talvez antes da gente encerrar, pudesse falar um pouco disso, né, ele constituiu neste ano, né, o PL 3434, né, de 2020, que garante reserva de vagas nos programas de pós-graduação, que era isso que o professor Rivair trazia e se debruçava, né? Então, esse PL está tramitando, ainda está no Senado, né? Mas que nós, aqui já uma proposição para nós ficarmos atentos, fiscalizando e pressionando para que essa lei tenha celeridade diante das ameaças, né, que a universidade vem sofrendo, e todas as políticas, né, todas as ações afirmativas e as políticas progressistas, né, porque, infelizmente, a gente vive um governo que de destruição, desconstituição de direitos já conquistados, né. Também
o PL esse que é fundamental, importantíssimo, né? Que é o 4656, também de 2020, que assegura a continuidade das cotas e sua aplicação nas instituições, também nas instituições particulares, né? E que é isso que a gente está discutindo, 2022, a priori, né? 10 anos de cotas, então ele precisa ser avaliado e definir pela continuidade. O senador Paulo Paim se adianta, né, nesse processo e já apresentou esse projeto de lei no Congresso Nacional. E o mais aqui que é o debate que especialmente os alunos, os professores vêm trazendo, e que foi muito reforçado aqui, que é a questão da permanência, né? Da permanência. E nós vimos, senador, hoje eu pesquisando, né, você tem um projeto de lei que já tramitou no Senado, já foi aprovado no Senado e hoje está na Câmara dos Deputados aguardando uma comissão especial para andar. Só que esse projeto é de 2010, né? E essa comissão especial nunca sai. Né? Então, eu vejo, a Mariana trouxe aqui com muita propriedade, né? Que agora, durante a pandemia, né? A preocupação que nesse pós-pandêmico, o grau de evasão que pode ter, né, dos alunos de baixa renda, né, não só da universidade, da graduação, do pós-graduação, mas também do ensino médio, né? E nesse momento, né, sobretudo para o próximo período, uma política, né, que garanta a permanência dos alunos na universidade, ela é fundamental e é necessária, né? É fundamental e necessária. Então, aqui, já conclamo os nossos apoiadores, as pessoas que estão acompanhando essa live, para nós constituirmos uma grande mobilização no sentido de pressionar a Câmara dos Deputados que crie o mais rápido possível essa comissão, né, de discussão desse PL, para que a gente possa já em 2021 ter essa garantia para os alunos de baixa renda da graduação, não só da graduação, mas do pós-graduação também. Então, nesse sentido, né, a gente já deixa aqui uma propositura, nós podemos, senador, né, eu na condição de tua suplente e você de senador profundamente engajado, né, está vinculado ao debate que a gente tem feito, né, fazer um debate específico de como articular, né, uma frente, né, de cobrança, de pressão à Câmara dos Deputados para que essa lei seja aprovada o mais rápido possível, né? E eu acho que é um movimento importante no que pese o tipo de governo que a gente tem, mas é porque a gente vamos fazer um debate para dentro e para fora da universidade e dizer também que nós não aceitamos, né? Não aceitamos o desmonte de políticas que conquistamos com muito suor, muito sangue e suor, porque foram décadas e décadas de luta para ter essas conquistas, né? E para, então, finalizar a nossa live, passo mais uma vez para os nossos convidados, faço as suas considerações e também já faço uma saudação, uma despedida para o nosso público que está aqui acompanhando com muitas contribuições, né? Alguns questionamentos também, o que nós, na medida do possível, estaremos respondendo a cada uma e a cada um, né, desses participantes desta live. Rivair, podemos começar contigo? Bom, novamente. Então, dizer, Reginete, que foi uma honra ter estado na formação do coletivo Dandaras, é uma honra estar aqui te apoiando, e com a certeza de que você continuará, junto com o coletivo Dandaras, com as mulheres negras de Porto Alegre, a mostrar a sua força, a sua criatividade, o seu papel social que você sempre teve
nesses anos todos e não só agora. Então, é uma honra estar aqui. Também foi uma honra estar com os colegas e as colegas, com o senador Paulo Paim. Dizer que foi o Gleidson que disse que, enquanto houver racismo, as cotas continuam, né? O dia que terminar o racismo, acabam as cotas. Excelente colocação, concordo plenamente. E dizer o seguinte, na linha de continuação, apenas para finalizar, do que disse a Mariana, que, enquanto ação afirmativa, nós consideramos que, junto à política de cotas, é fundamental que as universidades incluam nos seus programas a disciplina de educação das relações étnico-raciais. Pelas várias razões que foram aqui apresentadas. Essa disciplina é fundamental justamente porque crianças não nascem racistas. Elas são educadas para isso, então elas precisam ser educadas numa perspectiva antirracista. Essa proposição da nossa querida professora Petronila Beatriz, através do parecer que deu origem às diretrizes curriculares nacionais, vem sendo um objeto de disputa também. Na URGS, nós temos um trabalho muito sério de um coletivo associado ao NEAB, constituído pelo José Antônio, pela professora Carla Mainos, pela professora Gladys, através do Uniafro, enfim, um número de pessoas que vem lutando para que essa disciplina seja obrigatória em todos os cursos da universidade. Não chegará a acontecer o que acontece na Unilab, que realmente, para mim, também é um modelo, Mariana. Realmente é um modelo. Então, não chegará a acontecer isso. Mas nós teremos avanços com certeza, porque nós vamos conseguir fazer com que todas as pessoas entendam que educação das relações étnico-raciais e uma política antirracista não diz respeito apenas às pessoas negras, mas diz respeito à sociedade racista que precisa se repensar para que ela possa avançar conjuntamente e coletivamente. É isso, então. Muito obrigado. Tenho certeza, Reginete, que nós estaremos super bem representados por você na sequência das eleições. Estamos juntos. E juntas. Obrigada, professor Rivair. Muito bom, obrigada. Eu quero dizer, Rivair, que o coletivo Vamos Juntas, com Reginete Bispo, nós somos 5 mulheres militantes, a nossa candidatura é uma candidatura de movimento e em movimento, não é uma articulação de última hora para conquistar uma vaga, mas essa candidatura ela é resultado da luta social que cada uma de nós estamos fazendo, articuladas e sintonizadas, né? Então, eu também tenho muita fé, esperança e muito trabalho, senador. Eu tenho até um amigo nosso em comum que ele sempre diz, se um candidato branco, às 6 horas da manhã, está nos terminais de ônibus, na porta de fábrica, apertando a mão e pedindo voto, os candidatos negros têm que chegar antes, às 4 da manhã, e dormir depois, né? Então, nós temos praticado esse exercício. Eu começo às 4 da manhã, olhando minha rede social, 7, 8 horas, já estou na rua, panfleteando e fazendo, claro, com todo o cuidado, né, em função da pandemia, né, mas conversando com a população de Porto Alegre. Então, e estamos com um coletivo importante de mulheres, de apoiadores, muitos deles aqui, um grande número da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, assim como o professor Rivair, muitos outros professores estão conosco, estão aqui acompanhando essa live. Eu queria aqui já agradecer a presença da professora Fernanda Bairros, que é uma grande liderança negra dentro da universidade, né? E dizer que nós estamos, sim, nós estamos preparadas, senador Paim, assim como temos muitos quadros preparados, né? E eu acho que a diferença deste ano, dessas eleições, é que nós temos um conjunto da sociedade não negra, branca, que está sensibilizada, que está entendendo a importância da gente ter essa pluralidade, de ter essa diversidade nos espaços de decisão e poder, para que a gente, de fato, tenha a garantia da democracia para todos e todas, né? Então, te agradeço, Rivair, pelas considerações, e passo agora para nossa querida Mariana.
Bom, queria agradecer a Reginete pelo convite, porque essa semana, quando ela me fez o convite, eu falei até para minha família, falei ainda para ela que eu ia querer certificado para colocar no Lattes que eu estava em live com o senador Paulo Paim. Além disso, claro, o professor Rivair, o Gledson, a Reginete, são pessoas que eu tenho muito apreço e eu tenho certeza que eles já sabem disso, porque acho que uma coisa que eu aprendi na URGS também é principalmente respeitar as pessoas, né? Não só por serem as pessoas que foram pioneiras para que eu estivesse lá, mas um respeito pelas pessoas que estão, né, em movimento, como a Reginete, e que é por isso também, né, em respeito a esse trabalho, que às vezes não é no mesmo tempo que eu gostaria, né? Como vocês podem ver, enquanto estudante eu venho com uma série de angústias que são muito urgentes para nós, né? Parece que a gente está sempre correndo e parece também que a gente é muito mais crítico e que, principalmente quando eu conheci a Reginete, eu aprendi a fazer as coisas com um pouco mais de calma, entender um pouco mais desses processos institucionais que, para mim, ainda são muito difíceis de compreender e que, por isso, eu entendo e respeito muito a luta institucional dela, né, e das demais pessoas que aqui estão. E aí, acho que é isso, né? Para finalizar, eu só queria responder, né, a pergunta que foi feita ali sobre as fraudes, porque, enfim, como o Gleidson bem trouxe, eu tive envolvida também na denúncia, né? E o rapaz perguntou qual era o sentimento. E aí, eu dizer que o sentimento, ele é algo, às vezes, quase é um misto de tristeza, mas também acho que nós, pessoas negras, a gente vem de vários processos de dificuldade de entrar na universidade, a gente vê, né, a gente ser passada para trás por muitas vezes na nossa trajetória. Então, às vezes, ver o fraudador é um problema, mas também não é o nosso maior problema. E, particularmente, eu me sinto muito, muito, muito mais indignada quando eu vejo eles se formarem e ocuparem cargos públicos, né? E aí isso me deixa muito mais louca, porque, claro, não são só vagas que famílias negras poderiam estar ocupando, mas o dinheiro que essas pessoas ganham hoje em cargos públicos e os espaços que elas ocupam mudariam não só uma família, mas toda uma comunidade negra, né? E porque a gente não vive só na nossa comunidade, nossa família. E dizer que as cotas, para a gente, elas são esse instrumento de combate ao racismo direto, né? Que a gente costuma muito nos movimentos pensar o quanto elas interferem diretamente o fato de ter um advogado negro para defender uma pessoa negra, né? O fato de ter um psicólogo negro para escutar uma pessoa negra, um médico negro, né? Então, eu não visualizo, claro, o fim das cotas, né? Espero que ele se prorrogue por muito mais tempo, 50, 100 anos, mas que para a gente ele tem um significado que ele é, assim como o racismo é estrutural, a nossa presença ele é muito estrutural também, né? E eu sei que eu mobilizo muitas pessoas também quando eu estou na universidade, quando eu estou lutando na universidade, porque no fim essa luta nem é nossa, essa luta é pelo próximo, porque o próximo não passe o que a gente passa dentro da universidade. Então, queria agradecer novamente, né? Para mim, falar de cotas é um prazer, mas também é muito delicado ao mesmo tempo, por eu estar envolvida diretamente. Então, eu acabo falando pouco, falo em poucos espaços, no caso, né? Falo muito, mas eu falo em poucos espaços sobre isso, e muitas vezes, quando eu sou convidada, eu não aceito esses convites, porque, enfim, né? E aí estou aqui principalmente, né, para compartilhar um pouco, principalmente com o senador, pela visibilidade e em trazer essas angústias que a gente tem na URGS, mas que também elas acabam afetando em esfera nacional toda a política. Mas é isso, muito obrigada. Obrigada, Maria. Muito bem, né? E de imediato... Eu digo, como é gostoso ver essa juventude negra, com essa fábrica, com essa coragem, com essa fibra, e a competência aqui da aula que a Mariana diz, olha, na realidade lá é assim, ó. Ouça bem para o que for defender lá no Congresso. Ó, Mariana, obrigado, viu? Sim. Eu faço questão de estar sempre por perto, porque a gente também se alimenta, né, dessa energia e dessa disposição que a juventude traz, e esses questionamentos. Acho que a juventude é isso, Maria. A juventude tem que questionar, tem que problematizar, né? Porque é assim que se faz mudança, assim que se faz transformação, né? Tudo é questionável,
Tá? Então, parabéns para você, Mari. É uma honra te ter por perto. Tá? Eu passo de imediato, então, para o Gleidson. Antes de passar, eu queria fazer uma consideração, né? O Gleidson, para mim, né? Fazer um deferimento para o Gleidson, né? Ele é um homem público, um funcionário público, né? Hoje ele está lá na assessoria do Tribunal de Contas do Estado, e aonde ele chega, onde ele passa, ele deixa trabalho, deixa política pública concretizada. Hoje ele está com um coletivo lá dentro do Tribunal de Contas do Estado, discutindo a questão racial, assim como quando ele esteve na PGE, na Procuradoria-Geral do Estado aqui do Rio Grande do Sul, no governo Tarso, fez um longo debate e que viabilizou a implementação das cotas raciais no serviço público estadual. E foi pioneiro, para mim, pioneiro em questionar a necessidade das comissões de verificação, e por isso hoje ele é um dos coordenadores do Fórum Nacional das comissões de verificação. E nesse sentido, senador, eu tenho pleno acordo e fico feliz de saber que você está pensando nisso, de ter um observatório. Eu comentava essa semana para o nosso secretário de combate ao racismo aqui do Partido dos Trabalhadores no Estado, da necessidade da gente ter comissões de verificação das cotas do fundo eleitoral para que não haja fraudes, né? Para que não haja fraudes. Comissão de verificação quanto à autodeclaração e comissão de verificação quanto à aplicação efetiva dos recursos, né? Porque se nós não constituirmos, né, que pode ser o observatório que você apresenta, se nós não constituirmos isso, e a luta que foi tão árdua, essa conquista que foi, e que teve uma iniciativa, tinha que ser iniciativa de uma parlamentar negra, Benedita da Silva, né? Se nós não nos colocarmos como fiscalizadores e controlar essas políticas, elas se perdem. Elas começam a carregar vícios, esses vícios históricos do racismo institucional, estrutural, que vai distorcendo, e a política, o recurso não chega para quem tem que chegar. Então, parabenizo também por essa iniciativa, e nós estamos juntos, somos parceiros, né, no que for necessário. E dizer que Porto Alegre, né, assim como todo o país, né, as mulheres negras, a população negra está se apresentando para as disputas eleitorais, né, e esse recurso do fundo eleitoral com cotas, não cotas, né, com reserva para negros, candidaturas negras, vai fazer a diferença, porque está possibilitando que nós, pela primeira vez, possamos fazer uma campanha com recurso do financiamento público. Normalmente, historicamente, a gente faz recurso tirado dos nossos bolsos, ou dos colaboradores que se associam a nós, né? Agora, nós temos financiamento público e vamos fazer valer esse financiamento público. Então, parabéns pela iniciativa e, como digo, está sempre na frente. Mais uma para mim citar. O senador Paulo Paim está constituindo o observatório das cotas do Fundo Eleitoral para Negros e Negras. Muitíssimo obrigada. E já lhe passo a palavra, Gleidson, para que você faça as suas considerações finais. Bom, minha amiga Ginete, só agradecer novamente, né, a possibilidade de conversar aqui contigo, dizer da honra que tenho, o orgulho e confiança de fazer um voto leal, verdadeiro, amigo, fraterno, um voto negro nessa pessoa pública que tu és. Sugerir aqui que nós temos o teu trabalho diretamente, então eu só sugeri que a gente pudesse instituir, utilizar essa questão do melhor senador do Brasil, contigo na suplência, que a gente pudesse trabalhar um tipo de um fórum para além com as universidades federais aqui do Rio Grande do Sul, juntamente com os institutos federais,
para que a gente pudesse, então, numa permanência de ampliação e melhoramento das políticas, das ferramentas de ações afirmativas. Mas dizer aqui, no meu fechamento, por que eu voto com muito orgulho na Reginete Bispo, né? Eu queria trazer algumas considerações aqui finais. Primeiro, vi aqui a Fernanda, e tenho algo com a Reginete que sempre me emocionou e me emociona quando eu lembro, e vi a Fernanda aqui. Na morte, da passagem da nossa companheira, e uma das maiores referências da questão racial, Luísa Bairros, a primeira pessoa que eu liguei, chorando, foi para a Reginete, e disse, a Luísa faleceu, sabe, não sei o quê, e a gente se viu, era por volta do meio-dia, e nós saímos para nos reunirmos e dizer o que vamos fazer, e agora, aquela coisa toda, precisávamos estar juntos para nos abraçar. Estávamos eu, Reginete, Sandra Lee, que é vice-candidata na cidade de Pelotas, lá com o Ivan e o Ivan Duarte. E nós discutimos que tínhamos que dar para o Brasil uma despedida digna para uma das maiores intelectuais do movimento negro que o Brasil já teve. Daquela conversa com a Reginete Bispo, nós mobilizamos alguns setores do estado do Rio Grande do Sul e demos uma despedida, no meu ponto de vista, honrosa e merecida para Luísa Bairros, inclusive com caminhão aberto no Corpo de Bombeiros, pelo tamanho da estatura e da contribuição que Luísa Bairros deu para todos nós, não só enquanto uma grande liderança do movimento negro, mas também, principalmente, uma das grandes e maiores pensadoras antirracistas que esse Brasil já teve. Então a Reginete é isso, né? A Reginete é essa pessoa que, num momento de ódio, nos apresenta uma candidatura que tem uma mãe de santo e uma evangélica, mostrando que é possível e é necessário nós avançarmos para o respeito das mais variadas formas de visão de mundo e por uma não intolerância religiosa e por um não racismo religioso. A Reginete Bispo é essa pessoa que, lá no governo Olívio Dutra, quando já discutia e disputava uma visão de polícia não racista, onde tivemos, então, no governo Olívio Dutra, um dos maiores secretários de segurança pública que o Rio Grande do Sul já teve, que é o Paulo Bisol. Ela estava lá ao lado do Paulo Bisol, disputando uma possibilidade de uma nova polícia, e dali começa a fazer umas discussões, e o conceito, inclusive, de polícia cidadã, poucas pessoas sabem, foi muito construído aqui nas discussões do Partido dos Trabalhadores em Porto Alegre. E tem muito da contribuição da Reginete. Também a Reginete foi fundamental para a construção do Conselho Estadual do Povo de Terreiro. O primeiro Conselho Estadual do Povo de Terreiro que tinha exatamente por objetivo trabalhar o enfrentamento do racismo religioso. Né? Então a Reginete Bispo é essa pessoa que a gente procura quando tem os grandes problemas da questão racial, porque sabe que teremos não só o apoio teórico necessário, mas também é aquela mulher que diz o caminho para onde a gente ir, qual é o contato que nós vamos ligar, fala com determinada pessoa, liga para tal fulano, e as coisas começam essa pequena bolinha vai virando um gigantesco, e a gente consegue construir mudanças efetivas, né? E dizer que eu li agora há pouco tempo alguém dizendo uma coisa muito importante, que também fala muito do momento e da importância que nós temos da Reginete no parlamento. Disse alguém, que eu não consegui gravar o nome, que pena que imigrantes não podem votar, porque tu não precisaria nem fazer campanha, já estaria eleita. O que também demonstra o comprometimento com a Reginete em entender o racismo e acolher os refugiados, e acolher imigrantes, e não só isso, mostrar a possibilidade de nós sermos não xenofóbicos, né? Então, minha companheira, acho que todos nós temos um grande comprometimento, porque nós teremos a Reginete com mandato ou sem mandato, como sempre tivemos nos longos 30 anos da sua militância. Agora, é muito importante que, neste momento de ódio, a Reginete seja uma pessoa com mandato parlamentar na cidade de Porto Alegre, junto com a Manuela. É importante nós entendermos a necessidade
de Porto Alegre voltar a ser alegre. Porto Alegre só pode voltar a ser alegre se nós tivermos uma prefeitura que entenda realmente os anseios da população negra e da população pobre. Então, minha amiga Redinete Bispo, dizer que sim, logo, logo, no dia 15 estarei lá votando 13477. Quero dar um abraço a ti e todas as tuas companheiras, dizer do orgulho de ser teu amigo e da honra de militar ao teu lado. Um grande abraço, boa luta a todos e todas nós. Obrigada, Gleide. Você está aqui emocionada, viu, com as suas palavras. Essa coisa de encontrar muitos companheiros nesse período de isolamento e uma vontade de abraçar todo mundo, de estar perto, né? Então, mas oxalá queira que isso passe tudo muito rápido para a gente poder estar junto, se abraçando, né? Quero dizer que quem falou isso foi o Serim Bamba Turi, que é um dos dirigentes aqui da Associação dos Senegaleses aqui de Porto Alegre e que tem contribuído muito, né, com debate, tem frequentado escolas, os movimentos sociais, trazendo o debate da imigração africana, de senegaleses aqui no nosso estado. Obrigada, Sirimbamba. E para encaminhar para o nosso encerramento, senador, eu lhe deixei por último, de novo, porque eu acho que o senhor vai nos encantar, como sempre nos encanta, com suas palavras, e deixar e fazer esse encerramento final da nossa live, que está tão... A gente está falando de problemas tão sérios, tão graves, mas que também tem a leveza de quem está com a consciência tranquila de ter feito e de estar fazendo a boa luta. Então, lhe passo a palavra, senador. Eu só queria cumprimentar os nossos convidados, né? Porque você nos convidou e nós, consequentemente, estamos entre o bloco de convidados. E só dizer, Reginete, que o meu gabinete... Sempre é bom qualificar o gabinete, né? Eu sempre digo que ninguém é gênio, né? Eu tenho 1000 projetos apresentados, dezenas de transformar em lei, que foi construído pela população. Então, o bom dirigente é aquele que é bem assessorado. Por que eu digo isso? Porque você está do meu lado. Você me assessora. Esses grandes temas a nível nacional, como eu falei antes, quantas vezes a gente falava pelo telefone, eu estava de quarentena lá em Brasília, 6, 7 horas da manhã. Ó, senador, vai ter essa questão lá, vai ter questão da abordagem. É uma questão mundial. O mundo todo está debatendo a abordagem. Aí, discutindo, apresentamos um projeto via Frente Democrática, a Coalizão Negra, que reúne 170 entidades. Eles apresentaram, e eu aceitei a relatoria para discutir a abordagem, que vamos discutir com todos os setores, como já falei com você. Então, todo o setor, nós vamos discutir abordagem policial. Mesmo outras questões básicas que interessam a todos, a Bolsa Permanência, a questão do projeto para regulamentar de forma definitiva a questão da pós-graduação, tudo passou pela conversa que nós fizemos. O Estatuto de Igualdade Racial, lembra? E você lembrou bem, não é só da racial. Da pessoa com deficiência, eu conversei com você, da igualdade racial nós conversamos, do idoso nós conversamos, da juventude, que eu fui relator no Senado, mas a Manuela foi a grande relatora na Câmara. E como é bom ver você ao lado de Manuela e Rosseto num momento como esse, e fortalecendo a caminhada do nosso povo, da nossa gente, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Olha, eu queria... Além de você, Reginete, dizer para a Mariana que fiquei muito feliz de ouvir, Mariana. Você aqui foste muito bem. Eu repito isso, como é bom a gente ver a força da nossa juventude, que serão quem vão nos liderar no amanhã. Então, parabéns, viu, Mariana? Foi muito bom te ouvir aqui. Parabéns, parabéns mesmo ao Clédson Renato Martins, que é mestrando em Direito e dirigente nacional do MNU. Brilhante em todo sentido, fez uma fala aqui que abraçou a todos, com a grandeza dos grandes líderes. Meu abraço carinhoso ao José Rivair, doutor em História Social, professor de História da África, e
e com aquela tranquilidade. Eu sempre digo que não confundo simplicidade e humildade com falta de ser um potente líder preparado para fazer análise de conjuntura que você aqui fez, com maior simplicidade. Isso que eu acho bonito. Não precisa vir com arrogância, com nada, falar o que está pensando. Por isso, você, Rivair, aqui foi um gigante mesmo, viu? Todos foram um gigante aqui. E, por fim, Regenete, eu tenho uma grande esperança de que eu possa, depois que passasse a eleição, eu estar na tua posse. Me convida, hein? Me convida, que eu quero estar na tua posse como vereador, e quero também estar na posse, claro que eu quero estar na posse em Porto Alegre, da Manuela e também do Rosseto. Eu sou daqueles homens que acreditam que o novo mundo é possível. E assim, o Fórum Mundial de Porto Alegre dizia, né? O novo mundo é possível. E haveremos de construir esse mundo onde todos tenham direitos iguais. E você defende essa teoria. Eu quero que quem esteja me ouvindo nesse momento, branco, negro, índio, imigrante, o imigrante, ele não pode votar em você, né? Mas ele pode fazer campanha para você, né? Todos podem. As mulheres estão agredidas nesse país. É o país que tem o maior número de feminicídio, meu Deus do céu, e é principalmente a mulher negra. Então não é hora de nós olharmos, dar o melhor que está dentro do nosso coração, da nossa alma. Aquilo que faz com que a gente, com orgulho, ande de cabeça erguida pelas ruas do nosso país. Reginete, só termino dizendo, é muito bom saber que no mundo existem pessoas iguais a você, e eu diria iguais a vocês. Estamos juntos. Obrigada, senador, obrigada, Paim, pela presença, pelas palavras carinhosas e de estímulo, tá? E para nós é uma honra ter você aqui, assim como foi uma honra ter o professor Rivair, que é nosso companheiro e sempre nos inspira, o Gleidson, que é companheiro de todas as horas, né? E sempre digo, o Gleidson é um homem negro que respeita as mulheres negras e que está sempre do lado, dando força política e o estímulo que a gente precisa para fazer os enfrentamentos que se faz no dia a dia. E a Mariana, a nossa jovem aqui, entre nós, né, a jovem, mas que tem mobilizado dentro da universidade e que tem nos inspirado, né? Nos inspirado porque nós, apesar de sermos mais velhos, a gente precisa de estímulo também, e esses questionamentos e essas problematizações, né? Para a gente entender o tempo que se vive, né? O tempo da juventude, né? Esse tempo de vocês que serão o futuro, mas um futuro já presente. Então, muito obrigada a todos e a todas, obrigada às minhas companheiras do coletivo Vamos Juntas, com Reginete Bispo, as pessoas que estão nos acompanhando, aqui a nossa equipe, a Denise, a Maria Luísa, a Neira e tantas outras que estão aqui, o Everton, que está ali nos bastidores, fazendo a técnica para nós, e a Andréia aqui, que fez foi a nossa intérprete de Libras, e dizer que nós estamos profundamente esperançosas, nós temos convicção que com o apoio de cada um e de cada uma, né, nós vamos chegar lá na Câmara de Vereadores, vamos constituir um mandato coletivo, um mandato que pensa a partir da coletividade, né, um mandato que questiona, sim, a política eleitoral brasileira, que não garante, né, a ocupação, o espaço de vagas. Nós defendemos a paridade de gênero e de raça na ocupação dos espaços nos poderes legislativo, executivo, né? Então não basta só a gente ter um número significativo de candidaturas, mas nós queremos também a garantia que nós vamos ocupar as vagas efetivamente. Então essa candidatura coletiva, ela vem trazendo essas proposições e fazendo esse questionamento da forma de representatividade no poder constituído. E também
queremos nós, 5 mulheres negras, junto com todos, brancos, negros, índios, toda essa coletividade que nos apoia, pensar uma cidade, junto com a Manuela W. Rossetto, uma cidade mais horizontal, mais circular, mais igual, mais afetuosa, mais acolhedora, né? E nós temos, sim, nosso longo trajeto que começa lá com os nossos ancestrais, né? Alguém falou aqui, iniciou falando, nossos passos vêm de longe, né? Nós acumulamos, sim, a experiência dessa luta, né? Dessa resistência, dessa luta por liberdade e justiça, que nós vamos colocar a serviço, à disposição da cidade de Porto Alegre, na Câmara de Vereadores, para construir um mundo melhor para todos, né? O nosso gabinete será uma trincheira dos que lutam por liberdade, né? E dali nós queremos produzir muitas políticas públicas, mas também promover muitas lideranças. Obrigada a todos e a todas que estiveram conosco, obrigada Mariana, Gleidson, senador Paulo Paim, professor Rivair, Renata. Então, uma boa noite para todos, um bom descanso, e nos encontramos na próxima semana com outra live do coletivo Vamos Juntas com Reginete Bispo, 13477 e Manuela Dávila 65. Obrigada. Um abraço a todos. Foi muito bom, viu? Obrigada.